E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal, a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, como de costume, nós vamos aí dar continuidade no livro de Esther, capítulo 5, 6 e o 7 também. Esther dirige-se à presença do rei. Passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Contudo, Esther lhe respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou: depressa, trazei Amã para que atendamos ao pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: mas o que é de fato que queres que eu te faça? Dize-me e serás atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e a apresentarei ao rei. É feita uma forca para Mardoqueu. Naquele dia, Amã estava alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Todavia, Amã conseguiu controlar a sua fúria e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais a Amã, com arrogância: além disso, sou o único do império que a própria rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois, alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse a tal forca. Amã acaba honrando Mardoqueu. Capítulo 6. Ora, naquela mesma noite, como não conseguiu dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis ou crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei
que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio interior do Palácio Real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. E, rapidamente, os servos do rei lhe informaram: é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizessem entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Pode ser? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestisse o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real, e mais que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata um homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei Amã: muito bem, toma pois depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixe de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata... Que castigo, hein? Caramba, calma. Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real. Mas Amã apressou-se em voltar para a sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. E Amã contou tudo o que havia ocorrido a Zeras, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda a certeza tua ruína está bem próxima. Enquanto estes ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que a rainha havia organizado. Amã morre na forca que construiu. Capítulo 7. O rei e Amã dirigiu-se ao banquete da rainha Ester, e neste segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Ester: pede-me o que queres, rainha Ester, e te será concedido, ainda que me peças a metade do reino, tê-la-ás. Então a rainha Ester respondeu: se realmente encontrei graças a teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, e a vida ao meu povo. Eis que o meu desejo e minha súplica. Falo deste modo, porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servos, eu ter-me-ia mantido em silêncio. No entanto, esta desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha: quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Ester: o adversário inimigo é Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, num arroubo de ódio, levantou-se abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebia e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Amã notou claramente que o rei já havia determinado
a sua sumária execução e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Entretanto, ao voltar o rei do jardim do palácio ao salão onde se realizava o banquete, viu Amã debruçado sobre o divã em que se achava Esther, e então exclamou: serias tu nécio a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha própria casa? Assim que o rei acabou de pronunciar estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Neste momento, Abona, um dos seus eunucos oficiais que serviam diante do rei, mencionou ao rei: há uma forca de mais de 20 metros de altura, bem próxima à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela sua vida, pela vida do rei. Então o rei ordenou: portanto, enforcaram nela agora mesmo. E eles enforcaram Amã na forca que ele próprio havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, o furor do rei se arrefeceu, né? Esfriou, e Amã se deu mal. O inimigo dos judeus quebrou a cara. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. E no próximo vídeo nós iremos ler o capítulo 8, 9 e 10, que é o último do livro de Esther. Então não perca nada. Fique bem ligado. Depois do livro de Esther nós iremos dar no livro de Jó. Vai ter uma surpresa bacana para você. Fique todos na paz e até a próxima. Valeu!